Bom dia a todos e todas, 10 da manhã, hora ótima para podermos começar hoje neste webinar promovido aqui pela Direção de Serviços e Projetos Educativos. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de serviços aqui, destes mesmos projetos educativos. Queria apresentar-vos um pouco este webinar, mas dizer-vos essencialmente, numa primeira fase, gostava de agradecer à equipa que está aqui hoje da Direção de Serviços e Projetos Educativos, ao Rui Lima, ao Paulo Vieira, à Isabel Lopes e à Ana Ricardo, e hoje falaremos de violência no namoro, que caminhos falta percorrer. Bom, estas questões têm vindo, enfim, para a liça, como eu costumo dizer, essencialmente porque há números que continuam a preocupar-nos e há questões que entendemos aqui na Direção de Serviços e Projetos Educativos que não podemos deixar de falar nelas. E, portanto, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, no âmbito do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, há uma série de aspectos que nos parecem muito relevantes serem trabalhados e, essencialmente, serem disponibilizados para que os jovens desse lado, esta plateia hoje é uma plateia de muitas turmas que estão a assistir ao vivo e a cores, como eu costumo dizer, a este webinar, mas que têm também os seus professores e as suas professoras e os seus diretores e as suas diretoras a possibilidade de, em função da gravação em podcast que acabamos por deixar sempre na página da cidadania, daqui a 3 ou 4 dias estará com certeza disponível, utilizar na íntegra ou em partes este recurso deste webinar. A minha parte não precisam de utilizar com certeza, precisarão essencialmente de usar aquela que será a parte maior, a parte mais relevante, a parte importante do webinar, que é a da nossa conferencista a Sofia Neves, que é professora associada da Universidade da Maia e que coordena no polo interdisciplinar de estudos de género e é investigadora nesta área. E, portanto, já esteve connosco há um ano ou dois, não sei dizer exatamente quando, na Maia, exatamente na Maia, num encontro dos notáveis, em que fizemos entrega de prémios nessa altura a várias escolas, e em função daquilo que ali foi dito, da forma como foi dito, entendemos convidar de novo a Sofia para estar aqui connosco, e portanto queria agradecer também por esta disponibilidade. Vamos ter a possibilidade de ver respondidas algumas das questões que foram colocadas a quando das inscrições. Depois a Sofia vai tentar caracterizar a violência do namoro e as suas dinâmicas, alertando ao mesmo tempo para os seus impactos físicos, psicológicos, sociais e dando dicas sobre os recursos existentes. Isto é muito importante, percebermos o que é que podemos fazer em função de. Quando acontece com o outro, não acontece só com o outro, pode acontecer connosco. E, portanto, temos que ter essa noção de que recursos nós temos para nos podermos proteger. Aqui a palavra fundamental é proteção. E a segunda palavra fundamental é proteção. Portanto, espera-se que os estudantes possam adquirir aqui alguns conhecimentos e competências para identificar uma situação de violência no namoro e ativar os recursos necessários para apoiar as vítimas. Pronto. O aumento da legitimação da violência do namoro é um dos dados mais preocupantes revelados pelo Estudo Nacional de Violência do Namoro 2025, divulgado no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, estudo apresentado pelo MAR e pela SIG. Este estudo, a Isabel Lopes daqui a bocadinho coloca no CND para que todos em casa possam aceder ao mesmo, se entenderem, para ter uma dimensão maior sobre aquilo que ali é relacionado. Nesse estudo, gostava de vos dizer que foi um estudo feito com 6.732 jovens e que 75,3% não consideram violência no namoro pelo menos um dos 15 comportamentos referidos no inquérito. Um dos 15, não é? No entender deles. Sendo que a questão do controle, com 63,6%, é o comportamento mais legitimado. O controle da roupa, o controle do telemóvel, o controle das mensagens, parece normal haver isso. Ou os jovens acham normal que isso aconteça. E, portanto, temos de estar muito atentos também a estas questões. Importa, assim, continuar a sensibilizar para a importância do respeito, da comunicação e da confiança, base de qualquer relacionamento que se quer saudável. Temos aqui muitas inscrições, essencialmente de jovens desde o 7º ano ao 12º ano,
E procuraremos, durante esta sessão, esta hora de sessão, que será aqui moderada pela Isabel Lopes, que tem hoje aqui a garganta a não 100%, procurarmos de alguma maneira ir respondendo a algumas das questões que estão subjacentes a todo o trabalho que é feito também nas escolas. E que é muito relevante e que é importante para que as crianças e os jovens se sintam bem, tenham o seu bem-estar bem instituído, bem assumido, bem integrado naquilo que é a vivência escolar. Pronto, e agora que já entraram quase todos, exatamente, eu comecei a falar com 78, já vamos com quase 140. Agora que já entraram quase todas as turmas e quase todos os elementos individuais que também participam neste webinar, eu passo para a Isabel Lopes, para ela depois fazer a canalização para a Sofia Neves, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco nesta manhã chuvosa de sexta-feira. Mas estamos todos abrigados, por enquanto. Tudo a correr bem. Até já. Muito obrigado. Muito obrigada, José Carlos. Já fez o principal da comunicação, já partilhou os objetivos deste webinar. Lembrar que a primavera está a começar e com a primavera vem aquele espírito de amor, de namoro, e o que nós queremos hoje aqui é que esse namoro e esse namoro e esse seja baseado em relações saudáveis, em relações do cuidar do outro e não do controlar o outro ou a outra. E, portanto, é para isso que estamos aqui hoje. A Sofia Neves é uma excelente comunicadora nesse sentido, principalmente para jovens, e daí o desafio que lhe fizemos. E, portanto, mais uma vez agradecer o facto dela o ter aceito. Dizer que, reforçar o que o José Carlos já disse, que a Sofia tem acesso às questões que nos chegaram, pelo menos até ontem, e, portanto, ela tentou, de alguma forma, vai tentar ao longo do webinar dar resposta, na sua grande maioria, a essas mesmas preocupações. Se ao longo do webinar surgir alguma questão, coloquem no Q&A, o chat está fechado, e nós, no final, se houver oportunidade, de certeza que daremos essa resposta. Obrigada, Sofia. Só um pequeno à parte, o webinar está a ser gravado, porque nem todas as turmas conseguem, os horários nas escolas não são iguais em todas as escolas do país, mas o webinar está a ser gravado e ficará depois disponível no YouTube e nos canais da DGE, será divulgado também, e da cidadania, como é costume. Obrigada a todos por estarem desse lado. Espero que seja uma hora de muita aprendizagem e que no final todos nós possamos olhar para as nossas relações e vê-las de uma forma muito mais saudável, com confiança, com respeito, com empatia, no sentido de cuidar da pessoa de quem gostamos e de com quem estamos. Sofia, a partir de agora o ecrã é todo seu. Obrigada. Obrigada. Bom dia, a quem nos ouve e a quem nos vê. Começo por agradecer o convite. É de facto uma honra estar aqui, depois de ter participado naquele evento que já foi referido, e que tinha também esta intenção de celebrar a igualdade e de alertar para a necessidade de nós prevenirmos e combatermos a violência, seja ela em que formato for. Eu vou partilhar convosco o meu ecrã. Como a Isabel teve a ocasião de referir, e tendo em conta a duração deste webinar, vou tentar não só caracterizar a violência no namoro, mas também procurar responder àquilo que são as questões que me foram enviadas e que curiosamente tocam em pontos bastante similares. Portanto, parece haver uma grande preocupação e legítima de se saber identificar quais são os sinais, em primeira instância, como é que nós podemos detectar que uma situação é uma situação de violência no namoro, e depois como é que podemos agir, como é que a escola se pode organizar e cada docente, em particular, para apoiar as vítimas e encaminhar a situação para as entidades competentes. Portanto, foi nessa lógica que eu organizei esta apresentação e que vai tocar aqui em dois pontos. Por um lado, as práticas da violência no namoro e, por outro lado, os significados que a violência no namoro vai assumindo, quer para as vítimas, quer para as pessoas agressoras. Tem aqui o meu e-mail, qualquer questão que surja pós o webinar, sintam-se à vontade para me contactar. Tenho muito gosto em apoiar as escolas nesta reflexão e, portanto, deixo-vos aqui então o meu contacto para fazerem uso dele da forma que entenderem.
Eu começo por vos trazer um caso que tem nomes que não são reais, mas que todo o seu conteúdo está alinhado com uma situação que realmente se passou, e o objetivo de trazer este caso é confrontar-vos com algumas das pistas que nos podem dar a entender que estamos perante uma situação de violência no namoro. Portanto, a Marisa tem 17 anos, tem curtido com o André, que é da mesma idade, nos últimos 2 meses. Conheceram-se na escola e desde então não se largam. A Marisa é muito popular. No Instagram, o número de seguidores e seguidoras aumenta a cada semana, o que parece incomodar o André, que ao contrário dela é pouco popular. Há 3 semanas, o André pediu à Marisa para namorar com ele, impondo-lhe algumas condições. Que ela deixasse de postar fotos suas no Instagram e que evitasse passar muito tempo com os rapazes da sua turma. Ela concordou de início, mas entretanto arrependeu-se e voltou atrás na sua decisão. Assim, disse-lhe que continuaria a namorar com ele, mas sem exigências de qualquer tipo. Face a este arrependimento, o André mostrou-se bastante desagradado, insinuando que ela era uma oferecida e que não sabia viver sem a atenção dos gajos. Ontem o André ameaçou a Marisa de que iria postar uma nude sua se ela não fizesse o que ele quer. A Marisa está com medo do que possa acontecer e sente-se culpada por ter aceito começar a namorar com o André. Ele tem-lhe enviado mensagens perturbadoras para o telemóvel, anunciando que a vai desmascarar perante a escola. Portanto, nós temos aqui claramente uma situação que configura violência no namoro, embora neste caso ainda não haja, enfim, um namoro muito longo. Começamos com uma relação de curtir, portanto, uma relação não muito formal, que na realidade é o tipo de relação que muitas vezes vocês jovens têm, e, portanto, há aqui uma intenção de fazer evoluir esta relação para uma relação de namoro e são feitas exigências, nomeadamente exigências de controlar, em certa medida, aquilo que são as dinâmicas da vida da Marisa. E começamos já aqui com uma bandeira vermelha, não é? O facto de alguém nos impor uma condição que atenta contra os nossos interesses, contra as nossas vontades e que tem efetivamente o objetivo de nos controlar. E, portanto, alguém que gosta de nós, em princípio, tem de confiar em nós para que essa relação seja saudável, não tendo o direito de exigir o que quer que seja, sobretudo aquilo que atenta, mais uma vez, contra os nossos interesses e as nossas vontades. Como repararam, certamente, primeiro a Marisa disse que sim, depois arrependeu-se, tem o direito de se arrepender e de voltar atrás na decisão, e esse arrependimento da parte dela deu como resultado que o André alterasse o seu comportamento. Portanto, notoriamente ficou desagradado e começou a usar algumas expressões que são claramente formas de violência verbal e psicológica, não é? Quando nós dizemos a uma jovem que ela é uma oferecida e que não sabe viver sem a atenção dos gajos, estamos a insultá-la, estamos a usar um tipo de linguagem que é ofensivo e que é hostil e que causa na vítima também um grande desconforto e sofrimento. A par disto, há uma ameaça de que se vai partilhar um conteúdo de natureza sexual que certamente a Marisa fez chegar com consentimento ao André, mas que está a ser usada esta fotografia como uma arma de arremesso para que ela efetivamente aceda às exigências dele. E há aqui um indicador que eu queria chamar a atenção, que é um indicador que não deve ser desvalorizado pelas vítimas, que é o medo. Quando nós estamos numa relação e sentimos medo, isso significa que aquela relação não é uma relação saudável. Namorar,
curtir, estar com uma pessoa, implica que nós nos sintamos bem, que haja reciprocidade, que haja investimento, que haja confiança. Portanto, quando alguém sente medo, esse deve ser um sinal imediato de que aquela relação não é uma relação funcional. E, portanto, é neste momento que as vítimas devem, se não o fizeram antes, devem procurar ajuda. Devem falar com alguém de referência, em quem confiam, sobretudo com alguém adulto. E a escola tem várias pessoas adultas que podem ser esta figura de referência. Pode ser uma professora ou um professor, pode ser alguém da direção da escola, pode ser o psicólogo, a psicóloga, pode ser uma pessoa auxiliar. Portanto, há várias pessoas que na escola podem ter esta função de ouvir esta preocupação, ouvir este medo e acionar depois os mecanismos que a escola tem que ter já muito bem identificados para ajudar a vítima, por um lado, e evitar que esta situação escale, que esta situação agrave. E nós vamos falar mais à frente de uma noção que é a noção de escalada e que tem que ver precisamente com o facto da violência no namoro ir evoluindo progressivamente para uma situação mais grave. Portanto, há aqui um conjunto de mensagens perturbadoras que são enviadas. Há também aqui uma intenção de lançar um boato para a escola, não é? Desmascarar a Marisa perante a escola, e isto pode resultar também numa falta de motivação para continuar a ir à escola, para uma perda de atenção e concentração nas atividades escolares, e, portanto, isto pode ter, de facto, consequências muito negativas do ponto de vista da saúde mental, da saúde física das vítimas de violência no namoro. E, portanto, este caso é um caso apenas para nós começarmos já a pensar naquilo que podem ser os sinais de uma situação de violência no namoro e que tem lugar na escola, não é? Mesmo que ela possa sair dos portões da escola, no sentido em que tem aqui também uma dimensão digital, porque a violência no namoro não é só presencial, ela pode ser também digital, e, portanto, ter em consideração estas várias dinâmicas que podem agravar e ter, então, implicações muito nefastas para as vítimas e para a própria escola, não é? Porque quando temos uma vítima numa escola, não é só aquela pessoa que é vítima. Toda a escola está, de alguma forma, enquanto comunidade, a ser exposta a uma situação de violência, que é, naturalmente, uma situação de desigualdade, de opressão, de comprometimento dos direitos das pessoas. E, portanto, a escola tem efetivamente aqui um papel muito importante, e daí o facto de estarmos aqui hoje a conversar sobre este tema e, no fundo, a tentar capacitar a comunidade escolar para uma intervenção que seja uma intervenção célere, que seja eficaz e que possa dar resultados positivos. Como é que nós caracterizamos, então, a violência no namoro? E esta foi uma pergunta que surgiu várias vezes. A violência no namoro é um conjunto de comportamentos que podem ter uma natureza física, psicológica, emocional, social e ou sexual, o que significa que nós podemos ter um tipo de violência, por exemplo, a violência social, e não termos as outras, mas também podemos ter, e muitas vezes temos, várias formas de violência a ocorrer simultaneamente. Esta violência ocorre no contexto de relações amorosas, de intimidade, entre jovens. Geralmente, quando nós pensamos na violência no namoro, pensamos numa violência que ocorre efetivamente em relacionamentos que não são ainda formais, não são uniões de facto, não são casamentos, são relações entre jovens, e que pode ser esta prática levada a cabo por uma das pessoas parceiras ou então por ambas. E realmente na violência no namoro nós temos esta característica que não é, por exemplo, a característica da violência na intimidade adulta, que é haver reciprocidade. Portanto, por vezes,
a pessoa que está a agredir torna-se também vítima. E, portanto, nem sempre os papéis são claramente definidos. Portanto, há esta característica que é muito particular da relação entre jovens. Como eu também já disse, esta violência pode ser presencial ou pode ser por via digital. Ou pode ser por ambas as vias, não é? Alguém que pratica estes comportamentos, por exemplo, no espaço físico da escola ou nas suas imediações, ou na sua própria casa, e depois há esta componente digital que é muito mais difícil de estancar, digamos assim, porque uma vez na internet, como vocês sabem, para sempre na internet. Portanto, tende a caracterizar-se por um padrão de violência recíproca e mútua, e tem aqui um ponto que eu não gostaria de deixar de reforçar. Todos os estudos mostram que a violência no namoro é um preditor da violência na intimidade adulta, sobretudo no caso dos rapazes. O que é que isto quer dizer? Que um rapaz que pratica violência no namoro tem maior probabilidade de vir a praticar violência na intimidade adulta. Aquilo que vocês habitualmente ouvem designar como a violência doméstica. Portanto, há uma necessidade emergente de combater a violência no namoro para, ao mesmo tempo, combater a violência doméstica que mais à frente acontece em relações entre pessoas adultas. Dizer que esta violência, e por isso é que nós estamos aqui também, é uma violência grave, é uma violência que vai variando em termos da sua frequência e intensidade. Ela não começa geralmente por ser grave, ela vai tendo manifestações subtis e vai efetivamente evoluindo para um quadro mais severo e que pode resultar na morte da vítima. E isto é muito importante de ser dito. Nós temos casos em Portugal, e eu estou apenas a referir-me ao contexto português, onde a violência no namoro resulta na morte da vítima. E, portanto, estamos a falar de um problema de saúde pública, de um problema de direitos humanos, de um problema que nos convoca a todos e a todas enquanto sociedade. E, portanto, estamos a falar na morte de jovens que estão em contextos de relação de namoro absolutamente disfuncionais. Também muitas perguntas foram no sentido de, mas então qual é o enquadramento da violência? Quais são as consequências para quem pratica violência no namoro? E aqui é preciso realmente pontuar que a violência no namoro é uma forma de violência doméstica. Nós usamos o termo violência doméstica geralmente para nos referirmos à tal violência entre pessoas adultas, mas a lei portuguesa, no artigo 152 do nosso Código Penal, criminaliza como uma forma de violência doméstica a violência no namoro. E eu trouxe-vos aqui uma parte do artigo 152, depois se vocês tiverem interesse irão consultá-lo em detalhe, mas só para vocês verem o que é que a lei diz. Diz-nos que quem de modo reiterado ou não, ou seja, não tem que ser uma prática contínua, pode ser um episódio deste tipo de violência, que pode incluir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais, ao cônjuge ou ex-cônjuge, portanto também se aplica a relações que não são atualmente relações de casamento, mas que o foram no passado, não é? Portanto, eu posso fazer uma denúncia relativamente a um ex-marido ou uma ex-mulher, e também são estas práticas consideradas violência doméstica, quer sejam tidas no âmbito de relações de casais de pessoas do mesmo sexo ou de pessoas de sexo diferente. Também se aplica a relações análogas à dos cônjuges, mesmo que eles não coabitem, portanto, vamos imaginar uma relação de união de facto, e a violência no namoro acontece aqui também nesta definição daquilo que é a violência doméstica. Portanto, desde 2013 que Portugal ampliou, no âmbito da sua legislação,
a violência doméstica para incluir as relações de namoro. Depois também temos a questão da violência que acontece a progenitor de descendente comum em primeiro grau, não vou elaborar muito sobre isto, ou então, e dar-vos aqui também esta indicação, que é preciso ter em conta o grau de vulnerabilidade da pessoa que é vítima de violência. Por exemplo, se tem uma deficiência, se tem uma doença, se está grávida, se depende economicamente da pessoa com quem coabita. Portanto, a lei prevê também aqui tipologias de vítimas que são de especial vulnerabilidade. Este crime é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. O que é que eu quero que vocês retenham daqui? A violência no namoro, primeiro, é um crime. Sendo um crime, é um crime público. O que é que isto significa? Qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência no namoro pode denunciá-la, ou seja, a queixa não depende da vítima, não depende da vontade da vítima, ainda que, e abrir aqui um parênteses muito relevante, a queixa deve ser acompanhada, da nossa parte, por medidas de segurança das vítimas. Porquê? Porque é precisamente na altura em que a denúncia é feita às autoridades policiais que as vítimas estão em maior risco de ser assassinadas. Porquê? Porque as pessoas agressoras tomam conhecimento da queixa e, muitas vezes, a violência escala e escala de tal maneira que pode resultar na morte. Portanto, sim, vamos denunciar, dando conhecimento disto à vítima. A vítima tem que ser sempre informada de que vamos fazer a denúncia e a escola tem aqui uma responsabilidade muito particular, tratando-se de um crime público, mas não vamos ficar pela denúncia. Vamos tentar garantir que a vítima fica em segurança, mobilizando todos os recursos que estiverem à nossa disposição. Também foram feitas algumas perguntas sobre que formas estão mais subestimadas ou menos reconhecidas. Eu trouxe-vos aqui as formas mais frequentes de violência no namoro e, efetivamente, aquelas que tendem a ser mais desvalorizadas e mesmo até pouco reconhecidas são a violência psicológica. Porquê? Porque não há muitas vezes prova, não é? Se for um insulto, se for uma humilhação, não há evidências, é a prova testemunhal, é a vítima contra a pessoa agressora. E muitas vezes a violência sexual tende a ser legitimada, e o estudo que há pouco foi referido da UMAR é um estudo que aponta precisamente nesse sentido. Algumas expressões de natureza sexual que são feitas no âmbito dos relacionamentos juvenis, por exemplo, a ideia de que as jovens devem perder a virgindade porque isso é um requisito, é uma prova de amor que dão à pessoa parceira. Portanto, isto constitui uma forma de violência sexual que muitas vezes não é percebida como tal. De resto, nós temos então a violência física, que pode culminar na morte, não é? O bater, empurrar, puxar os cabelos, asfixiar. Este comportamento do asfixiar foi um comportamento que, em alguns estudos que eu coordenei, me causou particular inquietação, porque, de facto, encontramos muitos comportamentos. Portanto, nós fizemos estudos mais abrangentes, fizemos um estudo inclusivamente nacional de violência no namoro no ensino superior e depois fizemos estudos mais focados, estudos qualitativos com grupos de jovens para os ouvir e as ouvir falar sobre a violência. E de facto esta questão da asfixia surgia bastante referenciada e até por alusão a alguns filmes, a alguns jogos, portanto algum material, algum conteúdo que é consumido e que pode, enfim, transmitir a imagem de que estes comportamentos são comportamentos perfeitamente naturais e que devem ser consentidos. Não devem ser consentidos. Depois a violência psicológica, como vos disse, uma das mais subestimadas: intimidação, humilhação,
insultos, ameaças, depreciação. Esta depreciação está muito relacionada com o pôr em causa a imagem da outra pessoa, o dizer-lhe frequentemente que ela está gorda ou está magra ou que tem um aspecto que não é merecedor de valorização. Portanto, há muitas formas de depreciar e depreciar até usando as redes sociais, digitais para o fazer. O controle, nós vamos falar do controle com um pouco mais de atenção mais à frente. Perseguição, dominação, assédio moral, invasão da privacidade, são também algumas formas comuns. E depois, no caso da violência social, e no caso que eu vos apresentei há pouco, nós tínhamos a violência psicológica e também tínhamos a violência social, não é? A restrição ou impedimento de contactos, o isolamento social, a desvalorização da imagem pública, a diminuição das atividades sociais e de lazer. Se bem se recordam, no caso, o André não queria que a Marisa convivesse com rapazes. E depois a violência sexual, desde a exposição forçada a conteúdos pornográficos, forçar práticas sexuais, assediar sexualmente e fazer a tal pressão para as relações sexuais quando a vítima não está ainda preparada para o fazer. E depois a violência económica, controlar os gastos, extorquir dinheiro, chantagear, apropriar-se indevidamente de bens. Surge aqui uma pergunta também que tem que ver com se a violência psicológica pode ser descoberta e quais os sinais. Eu mais à frente tenho alguns sinais, mas vou já referir aqui alguns deles. A violência psicológica ocasiona muitas vezes uma alteração do comportamento e das rotinas da vítima. Portanto, se nós conseguimos identificar uma mudança muito significativa, por exemplo, uma aluna que está frequentemente muito bem disposta, que participa nas aulas, que se mostra motivada para as tarefas e que, de repente, começa a estar mais triste, começa a desmotivar-se, começa a ter episódios de isolamento, de choro. Isto podem ser sinais de variadíssimas questões, que não necessariamente a violência no namoro psicológica. Mas, se eu noto esta alteração de comportamento, eu docente, eu diretora de turma, então eu vou tentar perceber o que é que se passa. E o que se pode passar é uma situação de violência no namoro. Podem-se passar outras. Os sinais são sempre importantes e nunca devem ser relativizados e, portanto, vou ter o cuidado. Às vezes basta, à parte, chamar a aluna e dizer: olha, eu noto que tu estás diferente, que andas mais triste, que já não estás tão motivada para as tarefas que eu proponho. Está tudo bem? Passa-se alguma coisa contigo? Eu posso ajudar-te? Isto pode ser o gatilho para que a pessoa comece a falar. Não é? Que encontre ali um espaço de segurança, nunca fazer isto perante a turma, naturalmente, nunca fazer isto em público, mas reservar, não é? Um momento, garantindo que a restante turma não se apercebe, não é? Que nós estamos a chamar aquela aluna e dizer: eu estou preocupada contigo. Tão simples quanto isto. Portanto, sim, a violência psicológica pode ser descoberta. Como não há sinais físicos, não é? Embora haja comportamentos que são físicos e que podem denunciar uma situação de violência psicológica, como, por exemplo, a automutilação, os comportamentos de automutilação, não é? Como vocês sabem, os comportamentos de automutilação são reveladores de um grande sofrimento psicológico e, portanto, podem também estar relacionados com uma situação de violência psicológica ou outra, não é? E, portanto, geralmente quem se automutila não o expõe publicamente, mas se houver indícios de que esta prática está a acontecer, na mesma linha, perguntar em que medida podemos ajudar e, claro, inevitavelmente, sinalizar esta situação para
para a psicóloga ou para o psicólogo da escola, porque uma situação de automutilação também pode resultar na morte da pessoa que a pratica. E é um sinal muito, muito relevante de sofrimento psicológico. Alguns sinais de alerta. Esta pergunta surgiu muito. E eu trago-vos apenas alguns sinais de alerta, não é? Porque os sinais de alerta também dependem muito da vítima. Um sinal de alerta pode ser não haver sinal de alerta. Nós temos muitas vítimas que são aquilo a que nós chamamos assintomáticas, portanto, que não revelam nenhum indicador, nenhum sinal. Mas há sempre um comportamento ou uma ausência de comportamento que nos pode fazer levar a suspeitar que aquela pessoa não está bem. E volto a referir, se achamos que não está bem, vamos tentar apurar o que é que se passa. Porque quanto mais tarde nós intervirmos na situação, mais difícil é de a resolver. Portanto, aqui a intervenção precoce é a que melhor funciona. Quanto mais cedo eu identificar estes sinais, eu, docente, ou eu, potencial vítima, ou eu, colega de turma, porque a turma também tem aqui um papel muito importante, não é? De vigilante, de uma estrutura que presta atenção àquilo que está a acontecer a quem faz parte da turma, eu devo agir. Não é? Agir não no sentido de imaginem que há uma situação de agressão física. Eu não vou agir, vou tentar, eu, estudante, não vou agir diretamente, vou tentar chamar alguém, uma pessoa adulta, que me ajude a resolver a situação. Porquê? Porque se eu for tentar resolver a situação de forma direta, eu posso tornar-me outra vítima. E, portanto, não o devo fazer. Não se esqueçam que a violência gera violência. E nós nunca sabemos do que é que a pessoa que está a praticar violência é capaz. Nem sequer sabemos se ela tem consigo, por exemplo, uma arma branca. E uma arma branca pode ser um canivete, pode ser um x-ato. Portanto, não vamos intervir sem acautelar a nossa própria segurança. Isto é muito importante. Portanto, uma estudante ou um estudante que é exposto ou exposta a um episódio de agressão física, por exemplo, um namorado que, estando descontente com uma situação, dá uma bofetada à namorada. Isto é um sinal de alerta máximo. E eu costumo dizer sempre, e vou voltar a referir aqui, e se vocês não se lembrarem de mais nada do que eu estou a dizer, lembrem-se disto. A primeira é a última. Quando alguém nos agride, quer fisicamente, quer psicologicamente, esse é um indicador claro de que aquela não é uma relação saudável. Isto aplica-se no namoro e aplica-se numa amizade. E talvez seja este o segredo da prevenção da violência, que é nós começarmos a educar as nossas crianças desde muito cedo para reconhecer aquilo que atenta contra a sua dignidade, e isto começa nas amizades, e a não permitir que a outra pessoa nos ofenda, nos humilhe, nos coloque em causa. E a pergunta é: eu quero ser amiga desta pessoa? Eu quero namorar com esta pessoa? Porque reparem, eu trabalho há muitos anos nesta área. Eu não conheço um caso em que tenha havido um episódio de agressão e a violência tenha parado. Está bem? Portanto, havendo um episódio, recuem. Isto não é para mim. Não é este tipo de relação ou de amizade que eu quero. Está bem? Se há uma segunda, se há uma terceira, se há uma quarta, é muito mais difícil romper a relação. Sair do jugo da pessoa agressora. Porque a vítima torna-se dependente da pessoa agressora. E, portanto, evitar que isso chegue a esse ponto, em que nós perdemos o quê? Controle. Perdemos a autonomia. Utilização de linguagem ofensiva, por exemplo, viram no caso André, que começa a dizer que ela é uma oferecida, não é? Quer dizer, que linguagem é esta? Até que ponto nós devemos
permitir que alguém fale assim connosco, não é? Inclusivamente denegrir a nossa imagem pública, pôr em causa a nossa autoestima. Não, eu não quero isto para mim. Não é? Uma pessoa que gosta de mim não é uma pessoa que me ofende. Uma pessoa que gosta de mim não é uma pessoa que me insulta. Então não gosta de mim. Por isso é que vocês ouvem muitas vezes aquele slogan: onde há amor não há violência. Isto é, claro, estarmos apaixonados ou apaixonadas não pode ser um pretexto para nós justificarmos alguma ação contra nós. Não pode ser. Exposição a insultos e a ameaças, como, por exemplo, o André: eu vou desmascarar-te perante a escola, eu vou partilhar a nude, não é? Adoção de comportamentos vigilantes, inquisitivos e possessivos, por exemplo, alguém que quer saber tudo aquilo que nós fazemos, onde é que nós estamos, com quem é que nós estamos, que passa a vida a telefonar-nos, que passa a vida a mandar mensagens, que, por exemplo, está à nossa espera quando nós saímos da escola, se queremos ir com um grupo de amigas ou de amigos a algum sítio, essa pessoa evita que isso aconteça. Muitas vezes esta frase: tu és minha, não és de mais ninguém, ou tu és meu, não és de mais ninguém, isto é um sentimento de posse, de propriedade. Nós não somos propriedade de ninguém. Portanto, não devemos nunca aceitar que alguém vigie ou de alguma forma monitorize os nossos passos. Ou então alguém que está constantemente a controlar aquilo que nós publicamos nas redes sociais, a ver quem é que gostou, quem é que não gostou, quem é que comentou, quem é que não comentou. Isto é uma forma de vigilância e de controle. Impedir os contactos sociais, portanto, evitar que esta pessoa vá a determinados lugares ou que esteja com determinadas pessoas. A crítica à aparência física, eu já tinha referido: estás muito gorda, já viste bem, que vergonha, vais sair assim, com essa roupa. Exigência da partilha de dados pessoais, não é? Esta ideia de que a confiança exige que eu partilhe as minhas credenciais de acesso ao Instagram ou a qualquer outra rede. Não, são dados pessoais, são dados privados. Nós, num primeiro momento, até podemos achar que aquilo não tem nada de mal, mas é uma forma de estabelecer controle sobre nós. Aquilo é nosso, é privado. Ninguém tem que aceder àquilo que é nosso. Desconsiderar aquilo que a outra pessoa quer ou gosta, não é? Imaginem que a pessoa quer ir a um concerto, quer ir ao cinema, e outra pessoa está sempre a dizer: mas isso não presta para nada, que interesse é que isso tem? Expor a vítima a comportamentos sexuais não consentidos, também já falei um pouco sobre isto há pouco. E, por exemplo, quando nós começamos a notar que a vítima altera o seu comportamento no sentido de se evidenciar eventualmente algum abuso ou de álcool ou de outras drogas, é preciso também perceber o que se passa. Na mesma linha, se a pessoa agressora começa a fazer estes consumos. Porquê? Porque estes consumos podem levar a um agravamento da violência. Não há uma relação de causa e efeito entre consumir e ser violento. Há muitas pessoas que consomem e não são violentas. Mas o consumo tem como efeito o agravamento da violência. Logo, é um fator de risco para a violência. Eu trouxe-vos aqui alguns dados recentes do Dia dos Namorados, dia 14 de fevereiro, só para vocês terem uma noção da gravidade da situação. Portanto, nós temos os dados em cima de 2024, ainda não temos os dados de 2025, porque ainda estamos em 2025, só vamos conhecer os dados em 2026, mas só a GNR registrou 1.592 crimes de violência no namoro em 2024, mais 95 do que em 2023, e nos últimos 5 anos a PSP recebeu quase 10.000 denúncias por violência no namoro, o que nos dá a magnitude deste problema. Quais são as dinâmicas? Eu também já fui falando de algumas delas. A primeira
que eu ainda não referi aqui com a devida saliência é o ciúme. Está quase que instituído culturalmente que o ciúme é uma prova de amor. E, portanto, nós tendemos a desvalorizar algumas manifestações de ciúme porque achamos que se a pessoa está a ter aquelas manifestações é porque efetivamente gosta muito de nós. Mais uma vez, uma relação de namoro implica confiança. Logo, o ciúme é uma manifestação de desconfiança. Vocês podem me perguntar, mas há ciúmes que são saudáveis. É muito discutível o que é saudável, não é? Porque o que é saudável num determinado momento pode se tornar doentio mais à frente. E geralmente torna-se, precisamente por causa da escalada, não é? Um comportamento que tende a ser muito subtil no início, não é? Olha, se calhar mudavas essa saia que está muito curta, ou vestias uma camisola que não tivesse um decote. E no início isto até parece ingênuo, não é? A pessoa está preocupada comigo, com aquilo que eventualmente eu vou ter que lidar, não é? Na relação com as outras pessoas. Mas isto vai-se adensando, não é? E a dado momento eu estou a ser proibida de sair de casa de determinada maneira. Ou estou a ser ridicularizada porque me visto de determinada maneira. Portanto, os ciúmes não são uma prova de amor. Não cultivemos o ciúme como uma prova de amor. Porque ele gera instabilidade, ele gera desconfiança. E a desconfiança e a instabilidade geram violência. O controle de várias formas, não é? Desde o controle físico até ao controle digital. Há inclusivamente namorados e namoradas que têm nos telemóveis softwares de georreferenciação que lhes permite saber onde é que a outra pessoa está em tempo real. Isto é absolutamente inevitável, impróprio e é um mecanismo de controle. Não é? Se eu quero saber onde alguém está, eu pego no telefono, ou então mando-lhe pelo WhatsApp, por SMS, pelo Discord, seja o que for, uma mensagem a perguntar onde é que aquela pessoa está. Não estou a rastreá-la no meu telemóvel. Ok? A reciprocidade tem a ver com isto, não é? Muitas vezes a pessoa que é vítima num primeiro momento, também porque se quer defender, também porque não aceita aqueles comportamentos violentos, pode agir no mesmo sentido e, portanto, isto faz aumentar a frequência, a intensidade e também a gravidade da violência. Eu vou acelerar mais um bocadinho porque já não temos muito tempo. Algumas consequências, vou destacar aqui do ponto de vista psicológico, a depressão e a ansiedade, que são respostas muito frequentes. Perda de autoconfiança, quando temos uma depressão mais severa, isto pode levar à ideação suicida e a suicídio. Do ponto de vista físico, depende do tipo de violência, não é? Se estamos a falar de uma violência física, ela pode provocar lesões, pode provocar inclusivamente incapacidade. Se estamos a falar de uma violência que é sexual, podemos ter doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas. Ali a somatização tem que ver com uma manifestação física que não tem uma causa médica, por exemplo, vocês começarem a ter dores crónicas na barriga, nas costas, ou estarem constantemente com náuseas ou com vômitos. Isto pode não ter uma origem clínica, uma origem médica, mas pode ser o resultado de uma perturbação psicológica, nomeadamente ansiedade e depressão. Do ponto de vista social, diminuição do rendimento escolar, perda do interesse por atividades de lazer, ou seja, eu não estou focada naquelas que são as minhas tarefas da escola e as minhas tarefas de lazer, não é? Perco atenção, perco motivação, perco concentração. Isto pode dar origem também a perturbações de sono, portanto, durmo pior, logo acordo mais cansada. Isto é um ciclo vicioso.
e posso inclusivamente envolver-me em outras práticas desviantes, nomeadamente relacionadas com o consumo de substâncias. Enquanto docente, o que é que eu posso fazer para ajudar alguém que sofre de violência no namoro? Eu compilei aqui estes pontos que me parecem muito importantes. Primeiro, devo favorecer a partilha. A partilha alavancada pelo respeito, pela segurança e pelo apoio. E devo garantir, na medida do possível, que é feita justiça, ou seja, que aquela pessoa não vai ser revitimada, que a pessoa agressora vai ter consequências do seu comportamento e que a vítima consegue reorganizar-se. Porque este problema é um problema que gera realmente desorganização e muitas vezes taxas elevadas de absenteísmo podem ter que ver com uma situação desta natureza, como acontece no bullying. Portanto, ouvir sem julgar, demonstrar empatia, avaliar o risco. Eu, se tivesse que escolher um tópico para trabalhar convosco durante esta hora, era este tópico que eu escolheria. Vamos avaliar o risco. Ou seja, a vítima está em perigo de voltar a ser revitimada? A pessoa agressora tem consigo elementos, por exemplo, uma arma branca, ou que possa fazer agravar uma situação e culminar num acontecimento trágico. A pessoa agressora está numa situação de vulnerabilidade social também. Tem apoio, não tem apoio? Como é que eu posso proteger esta jovem ou este jovem? Mesmo no contexto da escola. Sobretudo se estivermos a falar de um estudante ou de uma estudante que está a ser vítima de outra pessoa que frequenta a mesma escola e às vezes a mesma turma, não é? Portanto, a direção de turma tem que estar ativamente envolvida na segurança da vítima, na sua proteção. Enquadrar legalmente a situação e informar os direitos. É preciso que as vítimas saibam e que as pessoas agressoras saibam que isto se trata de um crime que tem implicações graves. E, claro, sinalizar a situação depois de devidamente avaliada, junto da família, se houver uma família que seja responsiva, não é? Porque em alguns casos isto nem sempre acontece, mas às pessoas que são encarregadas de educação, às estruturas e aos serviços da escola e, se necessário, às autoridades competentes. Promover a segurança, e isto respondendo à pergunta o que é que a escola deve fazer, promover a segurança da vítima dentro e fora da escola. Claro que fora da escola, acionando a família e outros interlocutores, nós não vamos andar, enquanto docentes, a monitorizar o que é que acontece fora da escola, não é? Podemos ter acesso, se houver aqui alguma violência digital, a essa mesma violência, e já agora dizer que nós devemos guardar todas as provas que tivermos, não é? Fazer print screens das mensagens, das fotografias, etc. Encaminhar para serviços de apoio especializado, eu falo um bocadinho mais à frente da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, mas também articular, por exemplo, com o Centro de Saúde da zona da escola, continuar a monitorizar a situação, garantir que a escola, isto é muito importante, tenha um fluxograma de atuação em casos de violência no namoro. Muito bem, eu identifiquei esta situação, a quem é que eu me devo dirigir? Qual é o roteiro de ação? Difundir uma cultura zero de tolerância à violência, portanto, organizando iniciativas na escola, fazendo campanhas, envolvendo as turmas na elaboração de projetos educativos e pedagógicos sobre isto e promover também a literacia digital, não é? Nós sabemos usar o digital, mas muitas vezes não sabemos os riscos que o digital comporta. Como é que denunciamos às autoridades? Diretamente ao Ministério Público ou junto do Tribunal, as polícias, GNR, PSP, PJ, gabinetes do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, ou também podemos fazer uma queixa eletrónica. Destacar aqui que menores de 18 anos podem apresentar queixa no caso de ser vítimas de violência doméstica, não dependendo dos seus representantes legais. Portanto, qualquer jovem pode, mesmo antes da maioridade, fazer uma queixa sem estar acompanhado ou acompanhada dos seus
tutores legais, não é? Dos seus encarregados de educação legais. Aqui eu trouxe-vos os contactos da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. É uma rede que tem estruturas gratuitas de atendimento, também a jovens vítimas de violência no namoro. Vocês podem identificar, há uma aplicação, inclusivamente, que vocês podem descarregar, ou então no site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, vocês podem fazer uma pesquisa de estruturas que existem na vossa área de residência. O atendimento é sempre gratuito, confidencial, anónimo, ou podem usar a linha 800-202-148 ou o SMS 3060, que estão em funcionamento 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou ainda enviar um e-mail para este e-mail que aqui está. Eu depois vou deixar estes slides com a Isabel Lopes e ela fará chegar a quem tiver interesse. Dizer-vos também que a linha de saúde 24 tem uma linha de apoio psicológico e que vocês podem também acionar no caso de estarem numa situação de crise, ansiedade, depressão. Reflexões finais, até não sei se depois teremos aqui algum tempo para eventuais questões que tenham surgido, eu não estou a ver o chat, mas deixar-vos com estas reflexões de que a violência no namoro exige realmente respostas sociais e políticas concertadas, integradas, mas também respostas muito ajustadas à realidade da escola. Cada escola é uma escola. Qualquer medida que vocês possam vir a desenvolver na vossa escola tem que pressupor um diagnóstico antes, um levantamento de necessidades, para depois haver aqui uma adaptação ao contexto. Não há planos universais de prevenção e de combate à violência no namoro. Há linhas orientadoras, mas depois há a realidade da escola. Devemos identificar sempre esta violência no namoro e a sua prevenção como uma prioridade educativa. Já não vamos lá com sensibilização, vamos lá com educação. Portanto, não basta falar disto 1 hora, 2 horas, 3 horas, é preciso intencionalizar o debate sobre estas matérias nas aulas, nas atividades extracurriculares, e cada jovem, cada docente pode ser efetivamente um agente de mudança, sinalizando, encaminhando, dando apoio às vítimas e também, naturalmente, acautelando que as pessoas agressoras também são intervencionadas, porque não são só as vítimas que precisam de intervenção, as pessoas agressoras também. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível caso haja alguma questão adicional que não tenha sido respondida por mim. Eram muitas questões, eu tentei de facto compilá-las e fazer aqui um retrato sobre algumas respostas, mas com certeza que numa hora não é possível responder a todas as dúvidas e estou à vossa disposição. Obrigada, Sofia. Eu acho que surgiu uma ou duas questões no chat, mas que a Sofia depois ao longo da apresentação cobriu. Aliás, acho que não surgiram mais exatamente porque a Sofia foi cobrindo todas as questões que nos chegaram previamente, e isso é uma vantagem, porque realmente durante 1 hora seria muito difícil estarmos aqui a dar respostas. Acho que durante esta hora tocou nos pontos fundamentais, e aqui o objetivo é que os jovens e as jovens estão desse lado a ouvir-nos, tenham reconhecido aqui alguns sinais que mostram que podem estar em relações que não são saudáveis, relações que nós dizemos que são tóxicas. E, portanto, o identificar estes comportamentos abusivos é muito importante. Nós queremos estar numa relação, queremos estar numa relação de alguém que cuide de nós e de quem nós queremos cuidar, que nos respeite e que nós também respeitemos, que confie em nós e nós também temos que confiar na outra pessoa. Uma relação em que faltam estes ingredientes, eu acho que é uma relação que não terá grande sucesso e grande futuro, pelo menos não o futuro saudável que todos nós queremos para as nossas vidas. Portanto, eu acho que a Sofia tocou nos aspectos chaves. Deixo agora, junto com as escolas, com os professores, com as turmas, a oportunidade de sensibilizar para estas questões, para trabalharem estas questões, para identificarem questões de violência, e vocês próprios,
jovens podem denunciar. Sabem que há um amigo, uma amiga que está a viver uma situação destas, uma relação que não é saudável, denunciem, ajudem, porque a pessoa às vezes sozinha não consegue. E, portanto, isso é muito importante. Estes webinars servem um bocadinho também para isso. Vai ficar gravado. O PowerPoint que a Sofia utilizou será disponibilizado também. E estaremos cá. A Sofia já deixou o e-mail. Eu também, o meu e-mail vocês sabem, conhecem da identificação. Só aproveitar também para dizer que esta parceria com a Universidade da Maia, que nós conseguimos fazer através da Sofia, que conhecemos já de algum tempo, vai dar mais frutos. Em breve nós vamos ter mais 2 webinars. Um que está muito vocacionado, que eu estou a deixar no chat, mas que também estão divulgados no site da DGE e no canal da Cidadania, que trabalha as questões da saúde mental, porque este dia a dia que todos nós vivemos, muito pressionado por cumprir padrões, por estarmos dentro de estereótipos enraizados, temos de nos libertar e muitas vezes a nossa saúde mental é a principal a pagar, e às vezes a saúde mental não se vê porque nós não temos uma ligadura à volta da cabeça a mostrar que não estamos bem, e não é uma questão de doença mental, de algo que é complicado, são questões simples, simples no sentido de são questões de ansiedade e muitas outras que vão ser trabalhadas ao longo desse webinar. A importância de cuidarmos de nós para podermos cuidar dos outros, e também depois outra questão muito particular que surge muitas vezes das relações de namoro, que é a violência sexual baseada em imagens, em que também teremos aqui um webinar todo ele dedicado a isso. Deixo-vos os convites, agradecer mais uma vez à Sofia este excelente webinar, esta excelente partilha, aquilo que ela durante uma hora conseguiu fazer, e obrigado a todos os que estiveram do outro lado por nos darem o prazer de nos ouvirem. Obrigada a todos, obrigada, Sofia, Obrigada até uma mais uma próxima vez, foi um oportunidade. gosto. Obrigada, obrigada.